Bem-vindos à segunda temporada do Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos uma proposta muito evidente de unir saúde física e mental, trazendo até vocês informações de relevância e qualidade para a tua vida, saúde e dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, médico, e o tema do nosso episódio de hoje, todo mundo já conheceu, já ouviu falar de algum casal que está tentando engravidar ou já lutou muito para ter um filho, uma luta hoje, felizmente, muito amparada pela ciência, para concretizar esse desejo de muitos casais construir uma família. Esse é o tema do Burn Upcast de hoje, sobre fertilidade e como ela impacta tanto na saúde mental e emocional da mulher, do casal e das pessoas mais próximas que estão envolvidas. Para falar sobre isso, eu convidei a Denise, que tem um relato bastante sensível, todo um histórico a nos passar, contar suas experiências e vivências, e a Bia, a doutora Beatriz, que é nossa sócia já do Burn Upcast, terceira participação conosco, ela que é ginecologista, obstetra e se especializando em fertilidade. Já é nossa colaboradora oficial aqui do Burn Upcast. Meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem e muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Denise, tenho 43 anos, tenho 2 filhos e sou professora e passei por 3 abortos para conseguir ter a minha segunda filha. É isso. Vai conversar bastante. Bom, eu que agradeço de novo o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês conversando. E hoje meu assunto favorito, então acho que a gente vai ter muito assunto para conversar. E é um assunto muito importante, né? O sonho da maternidade, quando existe no casal e não é possível, assim, é uma situação muito difícil. Então a gente precisa conversar sobre isso, esclarecer tudo. Então vamos começar, Bia, com uma definição então médica, científica de tudo. Como a infertilidade, nesse ponto de vista, ela é definida e por que tantas pessoas podem demorar a receber, a reconhecer esse diagnóstico? A infertilidade, como definição, é a ausência de gestação depois de 1 ano de tentativa naquelas pacientes de até 30 anos e em 6 meses de tentativa para as pacientes acima de 35 anos. Essa é a definição médica de infertilidade. E que momento o casal deve, então, considerar procurar ajuda médica especializada na fertilidade e qual o papel do profissional de saúde nesse processo todo? Como você disse, às vezes o casal demora, né? A gente fala que é esse 1 ano de tentativa ou 6 meses se a paciente tiver mais de 35, mas às vezes aquele casal reluta, né? Não consegue afirmar ali que tem esse diagnóstico, então eles demoram mais para procurar a gente. Mas o tempo é esse. Então, é 1 ano para as pacientes abaixo de 30, 6 meses acima de 35 anos. E o profissional de saúde, né, ele precisa estar atento, se ele atende pacientes, né, principalmente as mulheres que vão no ginecologista todo ano, que são as pacientes que procuram atendimento médico com mais frequência, tá atento a fazer essa perguntinha para a paciente: você tem desejo de engravidar? Vocês estão tentando? Como é que tá essa parte para vocês como casal, né? Para ver se acendeu uma luzinha vermelha ali, para orientar, encaminhar para um profissional. E a definição já é importante, porque para quem está assistindo, já tomar conhecimento disso, saber quando procurar, esse é o nosso papel de informação aqui dentro do Burn Upcast. Quais são as principais causas da infertilidade, tanto em homens quanto mulheres, e como pode impactar o bem-estar emocional do casal? As principais causas hoje em dia ainda são as femininas, mas é importante a gente frisar que 30% dos casos são fatores masculinos. Dentre as causas femininas, as principais envolvem alterações da ovulação. Então, a gente tem a síndrome do ovário policístico, né, que é super prevalente na nossa população e também está muito relacionado com o estilo de vida, né? Então, é uma alteração que é mais fácil de lidar, mais fácil de resolver, mas está presente em grandes partes das infertilidades. A endometriose, que a gente conversou um pouquinho também, acho que em outro episódio, que é uma doença inflamatória super prevalente da nossa população, que atinge as tubas, né? Os problemas, as alterações tubárias, elas também são super prevalentes. Essa é aquela que dá muita dor, cólica na mulher Isso, também. aquela paciente que tem
dor da menstruação, que acha que a cólica é normal, mas sempre toma muito remédio ou procura o pronto-socorro, aquela paciente que tem dor na relação sexual, um sangramento muito intenso, né? Não é normal, precisa procurar ajuda, porque isso, no futuro, pode impactar a fertilidade dessa paciente. E já que você citou os 30%, quando você vê no consultório, a mulher investigou, qual a dificuldade do homem desses 30%, então, de fazer essa investigação? É, exato, assim, é muito, vou te falar, assim, a gente está em 2025 e eu ainda encontro dificuldade de trazer o parceiro para consulta. A gente vê as mulheres procurando ajuda e já assumindo a responsabilidade daquela infertilidade. E o marido fala, mas calma aí, vamos lá, eu tô vendo seus exames, né? Mas eu preciso de um exame que é um exame super simples, que é o espermograma para a gente avaliar o marido. Ah, não, mas ele falou que com ele tá tudo bem, que ele não vai fazer o exame e tal. Eu falei, mas a gente não consegue continuar essa investigação, né? Porque existe muito esse tabu da infertilidade ser uma coisa da mulher, né? É um pouco cultural, né? Da nossa cultura machista que veio, né? Que o homem jamais vai ter esse problema, né? De conseguir engravidar a sua parceira. Então, ainda é difícil. Recado dado para os homens e cabe agora às mulheres Exato. mostrarem esse episódio para eles. É isso. Denise, pelo que conversamos antes, você não teve nenhum problema para engravidar na primeira gestação, teu primeiro filho, Isso. correto? Como que foi o processo para engravidar depois? Quando vocês resolveram ter o segundo filho? Quando meu filho estava com 5 para 6 anos, nós decidimos que era hora de tentar de novo. E engravidar do meu primeiro filho foi muito tranquilo. Eu não tive nenhum problema. Inclusive, engravidei num processo de esquecer um dia de tomar pílula, sabe? Estava tomando a pílula anticoncepcional, fui viajar, me distraí, perdi. No próximo ciclo eu já estava grávida. Então, eu engravidei de uma forma muito tranquila e a minha gestação foi muito tranquila. Aí, quando meu filho nasceu, eu falei, não, agora não, a gente não vai ter outro tão cedo, vamos esperar um pouquinho. Quando ele estava com 5 para 6 anos, a gente decidiu que era hora de, vamos tentar de novo. E aí eu tirei o método contraceptivo que eu estava usando DIU, tirei. E 2 anos, cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, eu não sabia que eu estava grávida. E eu soube que eu estava grávida num ciclo muito doloroso, incomum, né? Eu não tinha esse tipo de dor, não era aquilo habitual, e aí eu descobri que eu precisei ir ao médico, a dor era tão grande, tem alguma coisa acontecendo. E aí fui ao pronto-socorro, e como eu não imaginava o que que era, fui sozinha, né? Porque eu imaginei uma consulta. E aí descobri nessa consulta que estava num processo de aborto, e que não era um ciclo que eu estava tendo, era um aborto. E aí eu falei, uau! E foi a primeira vez que eu ouvi um médico, depois de muitos médicos depois ouvi a mesma coisa, que é, isso é normal. Isso é normal. Então, quando eu estava ouvindo vocês falarem agora, né, de passar algo da mulher, da endometriose, nunca me perguntaram, nunca me fizeram nenhum exame. Como eu já tinha tido um filho, estava tudo bem? Isso é normal. E foi a primeira vez que eu ouvi. E aí eu ouvi isso diversas vezes, assim, por dezenas de médicos, dos mais conceituados aos mais simples. Isso é normal. E aí foi nesse processo que eu perdi o primeiro, é normal. Então vamos tentar de novo. Se é normal, vamos tentar de novo. E aí eu ainda ouvi de um médico que eu estava acima do peso, ouvi do médico que isso talvez fosse um dos motivos, que se eu emagrecesse isso não aconteceria mais. Emagreci muito. E no ano seguinte, tentei engravidar de novo. Engravidei e ficou tudo bem por 12 semanas. Quando eu cheguei na 12ª semana, no primeiro ultrassom estava tudo normal, 12ª semana eu fui fazer o morfológico. O primeiro morfológico, ele levei meu filho. Você vai conhecer seu irmãozinho, né? E aí, quando a médica começou a fazer o exame lá, eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas na hora eu dei uma bloqueada, assim. Uhum. Ela falou alguma coisa que eu não sei. Hoje eu sei porque meu marido conta. Mas na hora ela disse que falou assim: não tá sem batimento. Aí meu marido ficou quieto, assim. E aí ela perguntou para ele: você entendeu o que aconteceu? Aí ele falou: eu entendi.
Aí ela falou assim, então tira a criança da sala que eu vou conversar com ela. E aí ela teve todo um cuidado comigo de me sentar, explicar o que estava acontecendo, porque eu não entendia. Na hora que ela falou assim, ó, não estou encontrando batimento, eu ainda virei para ela e falei assim, você quer que eu vire? Porque eu estava... não tinha entendido. E aí foi quando aconteceu, né? Isso tudo de eu entender. E aí foi quando ela falou para mim assim, olha, a gente tem que falar com o seu médico. E aí foi o processo de fazer a... Quando eu fui ao médico, ele me perguntou, você quer fazer a curetagem ou quer esperar para expelir em casa? O seu tempo de gestação permite os dois. E aí eu falei, não, vou fazer a curetagem. Aí fui para o hospital, uma grande maternidade. Fiquei por 4 horas com um laudo na mão, dizendo que eu estava com um bebê morto na minha barriga e no meio de todas as mulheres grávidas que estavam esperando para ser atendidas para ou ter o seu neném, enfim, estavam ali no processo de admissão. Gente chegando para visitar neném, gente saindo com neném e eu 4 horas sentada no mesmo ambiente. Eu comecei a passar mal. As mulheres ali com expectativa, com, né? Pois E você A com uma parte outra feliz da situação, né? obstetrícia, né? Aí eu comecei a passar mal. E o passar mal, assim, fisicamente. Eu comecei a ter falta de ar, né? Aí eu lembro que eu virei para meu marido, eu falei assim para ele, eu não estou conseguindo respirar. Eu preciso sair daqui. E aí ficou aquela dúvida, porque a gente não sabia, mas vai sair e vai fazer o quê? Mas vai ficar aqui, vai ficar desse jeito? E aí eu comecei a tremer, eu tremia muito, comecei a ficar com falta de ar, não conseguia respirar, comecei a ficar nervosa. Aí meu marido foi até a recepção e falou, ó, a gente vai embora, preciso dos documentos. Porque até então, tudo meu estava lá, todos os meus documentos, as guias, os exames. E eles não queriam dar. E aí eles não queriam devolver esse documento e não me admitiam E não lá. te atendiam E não me também. tiravam daquele ambiente. Aí a minha pressão começou a cair, baixar muito. Eu comecei a passar mal. Eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa, fizeram com que a gente assinasse um termo de responsabilidade. E aí eu saí de lá. E aí eu me lembro que o carro ficou no estacionamento, num subsolo, assim. E a sensação do carro sair, daquela coisa, eu lembro do ar voltando, sabe? Estou saindo disso daqui, né? E essa foi a segunda vez. E aí teve uma terceira também, 1 ano depois, que desta vez eu também não sabia que eu estava grávida e eu tive uma gestação ectópica. E aí eu descobri porque a trompa estourou, né? E aí eu senti muita dor e acabei indo para o hospital e precisei fazer uma cirurgia para tirar essa trompa, Tudo de enfim, emergência né? ali, né? Oi? Aí uma situação de Sim, emergência, né? Exatamente. E o médico ainda comentou que, depois falou para o meu marido que se eu tivesse demorado mais um pouquinho, eu não teria resistido, porque eu podia entrar num quadro de infecção e além de toda a hemorragia que eu tinha abdominal, né? E mais uma vez, em todas essas vezes eu sempre ouvi, isso é normal. Não houve nenhum médico que falou assim, vamos investigar o que está acontecendo? É o aborto de repetição, é muito normal. Isso é muito normal, isso é muito novinha, isso é muito comum. E acontece muito, Bia, de ter facilidade para uma primeira gestação e depois uma dificuldade para uma próxima gestação? Então, é um mito também, né? A pessoa engravidou do primeiro, vai ser super tranquilo engravidar na segunda gestação. Mas isso pode não acontecer, né? Existem doenças adquiridas depois, né? Não por conta da gestação, mas pode ser por N motivos. Pode existir uma endometriose, por exemplo, que ela falou desses ciclos dolorosos, né? Que evoluiu e depois atingiu a anatomia dessas trompas, né? A causa do primeiro aborto ali das 12 semanas também, na verdade, são causas um pouco mais de malformação incompatível com a vida, que o coraçãozinho para de bater, a gravidez não evolui, ou alguma trombofilia, né? São doenças que facilitam a formação de trombos, foi isso? Depois descobrimos, Depois né? investigou. Mas assim, 2 abortos é obrigatório a gente fazer toda essa investigação. Então, a gente vai investigar a endometriose, a gente vai investigar a trombofilia, a gente vai investigar causas genéticas, fazer o cariótipo daquele casal. Existe todo um protocolo de investigação adequado. a partir do segundo aborto. Isso. Tá.
Denise, todo o teu relato, toda a tua experiência, com certeza vai influenciar, vai impactar outras pessoas, mas outras mulheres, mas como tudo isso impactou o teu equilíbrio, a tua saúde mental e emocional, tudo isso que aconteceu relacionado à maternidade, ao hospital, pronto-socorro, como você lidou com isso? No momento, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Eu acho que demora um pouquinho para a gente entender o que que é, qual é esse processo, o que está acontecendo comigo. E eu tinha o meu filho pequeno, né? Na época ele tinha 7, na primeira ele tinha 7, na segunda ele tinha 8 anos. E eu trabalho, eu tenho uma rotina. Então eu tentei, quando eu tive o segundo aborto, que foi esse que eu precisei ir ao hospital e acabei não fazendo, fui embora e expeli em casa e foi um procedimento bem doloroso, precisei ir para o pronto-socorro porque tinha pedaço de placenta, enfim. Quando eu fiz isso tudo, eu ouvi da médica assim, agora tá tudo bem, agora você pode ir embora, tá tudo bem, passou. Então eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, então agora tá tudo bem, né? E eu tentei levar uma vida normal depois disso. E eu não consegui. Não consegui. Eu costumo dizer que eu tenho a impressão de que eu fiquei quebrada. Fragilizada totalmente. Sim. Eu não funcionava mais, sabe? E como foi no final do ano, foi em novembro, eu trabalho em escola, eu acabei me valendo disso, assim, porque logo entrei nas férias, tudo, falei, tudo bem. E voltei a trabalhar no ano seguinte, após férias. E quando eu voltei a trabalhar, eu não tinha mais paciência para ouvir as pessoas. Eu não tinha paciência para ficar perto das pessoas. Eu sentia que eu não funcionava. Algumas coisas eu fazia no automático, mas eu não funcionava, eu não ria, eu não gostava de estar perto de ninguém. E eu tinha medo de sair de casa. Era como se na minha casa eu estivesse segura. Mudei de casa, porque aquela casa onde eu estava, onde eu acabei tendo o aborto, que precisei expelir, eu não conseguia mais ficar lá dentro. Então, eu ia ao banheiro, eu lembrava tudo o que aconteceu e eu não queria mais. Não queria, não queria, não queria. E aí, mudei de casa. E aí, quando eu estava na casa nova, eu me sentia muito segura lá. E aí, eu não conseguia mais ir para o trabalho. E aí, eu trabalhei meio ano, assim, e parei. Eu não consigo, não consigo. E em nenhum momento me passou pela cabeça procurar uma ajuda psicológica. Porque eu imaginava que aquilo era algo que era normal pelo que eu tinha passado, mas que ia passar. Era investigação clínica, mas terapia, acompanhamento psicológico, isso não. Você acabou só fazendo Eu investigação só clínica. cuidava da parte clínica ginecológica, né? E era uma obsessão, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E eu ouvia, isso é normal, mas eu sinto dor. Eu tinha os ciclos dolorosos, eu nunca tinha tido isso, né? E as coisas estavam diferentes. E não era normal. Mas os médicos, muitos médicos, todo mundo vinha conversar comigo e me dava uma indicação. E eu fui a todos os médicos possíveis, até médicos que eram ginecologistas e tratavam com terapias naturais, sabe? Médicos ginecologistas acupunturistas, médicos ginecologistas que estudaram não sei aonde, e eu só ouvia, não, mas isso é normal. A gente pode tentar de novo. O seu exame está normal. Mas os exames que eles me pediam não eram exames específicos. Então, estava normal. Até que foi pedido o exame específico. Quando eu perdi o terceiro, que eu passei pela ectópica, e aí uma tia minha falou assim, Denise, você já ouviu falar de endometriose? Eu falei, não. Olha, é isso, isso, isso. Procura um médico especialista. Talvez seja algo assim. E aí eu fui, passei numa clínica de um outro grande hospital aqui em São Paulo, com um especialista em endometriose. E aí ele me pediu exames que me viraram do avesso. Exames que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiz todos. E além de fazer o exame específico, ele me dizia para fazer com, olha, neste médico, neste laboratório, porque eles investigam isso. E aí eu descobri que eu tenho endometriose, adenomiose e trombofilia.
E então eu não precisava ter passado por nada disso se eu tivesse tido a Por investigação. essa Se investigação não desde o virassem início. para mim tantas vezes e falassem, isso é normal. A impressão que dá é como se estivesse empurrando, né? Vamos falar a É, verdade. é porque assim, a presença do aborto na vida reprodutiva é uma coisa comum, né? É diferente do falar que é normal, né? Um aborto na vida reprodutiva é mais ou menos 30% de toda a população das mulheres, né? Então, isso pode acontecer, é comum, mas existem coisas que você colhe ali na história, pergunta do ciclo. Eu falo para as minhas pacientes, o ciclo menstrual é muita informação da sua saúde, né? A quantidade de sangue, o quanto essa cólica é importante para você, sangra pouco, sangra muito, até coloração, assim, é muito rico o quanto o ciclo menstrual pode trazer de informação para gente. Então, apesar de um aborto ser comum na vida reprodutiva, a gente precisa colher a história, né, para ver se a gente, opa, não, mas aqui pode ter sido realmente uma malformação ali incompatível com a vida naquela gestação, mas tem uma endometriose aqui por trás também, né? Pode ter uma trombofilia, então. E a Denise, ela comentou, ela disse ter se sentido bastante fragilizada, talvez até um pouquinho abandonada, não tão cuidada no sentido que às vezes não é só o aspecto clínico, mas é o tato, é uma conversa, é o acolhimento. Como os amigos, Bia, e familiares podem ajudar ou Oh, atrapalhar o estado emocional com quem passa exato. por problemas de fertilidade. E ela trouxe uma frase aqui que eu ia falar aqui, que chama muita atenção quando a gente fala de infertilidade, de casal infértil ou de perda gestacional, que é eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia ir para o meu trabalho. A gente vê que o casal infértil, né, ou as pacientes que passam por perdas gestacionais, eles se isolam. Uhum. E eles se isolam muito por conta dos amigos e familiares, que a grande maioria, né, às vezes acaba sem querer prejudicar, perguntando: e aí, vocês não vão ter o segundo? E aí, quando vocês pretendem engravidar? Vocês casaram já tem um tempão. Gente, assim, dica, não façam essa pergunta para um casal. Vocês não sabem se aquele Que casal cada um já tá tá. passando, Às vezes aquele tentando. casal já tá tentando há 2 anos, mas não tá falando para ninguém. Às vezes aquele casal acabou de passar por um baita trauma de uma perda gestacional. Então, assim, não façam essa pergunta. Se o casal quiser, eles trazem isso para vocês, abrem, mas não façam essa pergunta. E na Excelente parte dica. de ajudar, né, é dar esse apoio, né, esse ombro, quando compartilha uma história dessa, fala, nossa, eu já conheço alguém que passou por isso, é muito difícil, você precisa de uma ajuda de um psicólogo, né, de especialistas. Hoje, a grande maioria das clínicas de reprodução tem um psicólogo já, que a gente já encaminha automaticamente, né, porque não é fácil. É um processo bem difícil. Denise, e você? Você recebeu esse suporte de familiares e amigos ou foi uma questão mais que ficou ali fechada para você, para tua família em si? Ficamos eu e meu marido. A gente fez exatamente esse processo. A gente se fechou na nossa concha ali. É, Eu não consigo nem imaginar as dores pelas quais ele passou, porque as minhas dores também eram físicas. Então, eu percebia que ele dava muito mais importância para cuidar de mim do que mostrar o que ele estava passando. Foi Então, em parceiro. nenhum momento, assim, ele teve mostrar essa fragilidade. É óbvio que ele sofreu, é óbvio, né? Ele me viu desfalecer nos braços dele com a minha placenta saindo, o nosso banheiro enchendo de sangue. Eu perdi os sentidos, ele precisou me levar correndo para o hospital. Nessa segunda vez, assim, e na terceira a mesma coisa, né? Ele chegou em casa, eu estava desacordada e precisou me colocar no carro, com meu filho ligando para ele. Quando ele chegou, eu estava caída no chão, sabe? Então, ele passou por alguns processos que eu não consigo imaginar, porque faziam com que ele não tivesse, não soubesse como agir, sabe? Tipo, ele não Então, tinha, como que eu ajudo aqui, né? como que ele não podia, não tinha o que fazer, então Sim. ele fazia o que era possível. E, além de tudo, eu também estava passando por isso, mas eu também estava passando por um processo físico, que era muito doloroso. É muito doloroso. A dor física
em alguns momentos, fica um pouco maior do que a emocional, porque ela te incapacita, Uhum. né? E quando passa a dor física, aí vem a dor emocional. Então a gente ficou muito fechado ali, porque as pessoas não entenderiam o que a gente estava passando. Quando a gente falava, né? Eu cheguei a ouvir assim de algumas pessoas: mas por que você está tentando ter filho? Você já tem um. Por que você está passando por isso O tudo? pessoal gosta de dar opinião na vida dos Gosta, outros, né? adora. Numa situação Nossa. tão assim, gente, é para acolher. É. Eu ouvi. Então, para a gente não ter que ouvir certas coisas, a gente se fechava. E nós ficamos assim, por muito tempo sem nem receber pessoas em casa, sem irmos à casa das pessoas, e assim, pessoas próximas, família mesmo, falando o necessário, o essencial, porque era um momento que a gente precisava entender o que estava acontecendo, né? E sozinhos, assim, eu precisava dele, ele precisava de mim, e o nosso filho precisava da gente. Ainda tinha uma, Ainda tinha. vamos dizer assim, uma duplicidade de papéis na tua vida, porque era o ser cuidada, mas ao mesmo tempo você tinha que cuidar, porque tinha teu filho. Essa duplicidade toda, como que ficou na tua cabeça? A gente tem a sorte de ter um menino muito bom, muito carinhoso, sabe? E muito sensível. É óbvio que ele era uma criança, então ele tinha. Hoje ele está com 18 anos, mas na época ele tinha 8. Ele tinha a vida dele acontecendo, os campeonatos de judô na escola, as festas escolares, a prova para estudar, a vida dele continuava acontecendo, né? E eu não podia parar de viver a minha vida por causa disso. Mas ele via o que estava acontecendo, ele foi muito acolhedor, porque ele também sofreu. Né? Quando nós tivemos a segunda perda, ele estava na sala com um DVDzinho na mão, porque na época gravava-se com DVD para a gente assistir depois, o ultrassom gravava com DVD. E ele estava com aquele DVD na mão, porque a missão dele era entregar para a enfermeira. Então ele estava esperando ser chamado para isso, sabe? E aí, quando ele saiu de lá, ele não teve essa missão. E nós tínhamos que explicar para ele que não tinha mais o irmãozinho. Então, ele também passou por isso, né? Ele também sofreu de um jeito diferente, porque ele era uma criança, talvez ele não tivesse todo o entendimento. Nós nunca conversamos sobre isso, ele nunca falou sobre isso, mas também foi doloroso. Então, eu percebia que, naquele momento, nós éramos uma coisa só, nós três. Meu marido ainda brinca porque a gente tem um sofá grande em casa e sentávamos os três juntos, sabe aquela coisa assim? Ele falou assim: a gente não precisa de sofá, vamos comprar só uma poltrona, porque é do tempo todo. Ia dormir, dormíamos os três juntos. Sentava para assistir televisão, os três juntos. Tudo, o tempo todo, os três juntos, né? E quando eu parei de trabalhar, a gente foi fazer uma viagem depois. Eu parei de trabalhar em junho, nós mudamos de casa. Em setembro eu faço aniversário junto com meu marido. Ele faz um dia antes de mim. Nós fomos fazendo uma viagem bem divertida. A gente foi para Disney, porque a gente achava que ia ser Para dar uma quebrada em tudo isso, né? Vocês acabaram ficando um pouquinho mais fechados, mais reclusos entre vocês. Hoje, olhando tudo isso para trás, você vê que seria importante, e é o conselho que você dá, ter o acompanhamento psicológico, alguém te acompanhando, não só a mulher, mas o casal e a família nesse aspecto? Com certeza, porque as consequências do depois, nesses 10 anos aí, foram bem grandes. Eu acabei desenvolvendo um processo de ansiedade, de depressão. O meu marido também ficou ali. Ele nunca passou, ainda hoje ele não faz terapia, mas eu fui procurar, eu precisei, porque eu ainda não funcionava. Eu sentia que eu ainda estava quebrada. Então, eu acho que se naquele momento nós já tivéssemos tido o total entendimento do que a gente estava vivendo e do quanto aquilo ia impactar a nossa saúde mental, nós teríamos que ter ido procurar ajuda. E por mais que existiam questões clínicas associadas, Bia, a ansiedade também não prejudica um pouquinho todo esse processo? Com certeza, com certeza. O psicológico, a gente sempre
tenta puxar muita informação nessas consultas de infertilidade, perda gestacional, e a gente tem uma correlação clínica, né? O cortisol, quando ele tá alto, ele prejudica a ovulação da Que é o paciente, hormônio do que é estresse. o cortisol, é o hormônio do estresse, que vem com ansiedade, que vai prejudicar aquele ciclo menstrual, que vai prejudicar a futura gestação. Então, a gente fala, na clínica, assim, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. A gente precisa desse psicólogo com a gente, e às vezes é muito terapia em casal, ou terapia separada para os dois, ou só para a mulher, a gente vê como é que tá a configuração ali daquela família, E mais mas uma vez precisa. trazer o companheiro, trazer o parceiro Sim, para essa situação também, sim, porque estão vivendo em família e não sim. transferir apenas para a mulher. Teu marido foi parceiro, foi companheiro, e por tudo que É, você está contando, eu já começo a imaginar que no fundo vocês também forjaram uma criança para ser um grande companheiro lá na frente também, porque é. ele viu que teu marido participou tudo contigo e você já viu situações onde a mulher ficou abandonada, Bia? Ah, muitas, muitas. A gente vê que às vezes o marido tem essa negação do diagnóstico, né? E não procura o atendimento médico, nem a parte clínica, muito menos a parte psicológica. Eu não sei se é só vocês, mas eu vejo a resistência ainda masculina de procurar o psicólogo. Eu não sei se existe esse dado das Existe essa coisa, terapeutas. né? Qual porcentagem que elas atendem de homem e mulher? Eu não sei qual que deve ser, mas eu tenho essa percepção no consultório. É muito difícil trazer esse marido ali para aceitar aquele diagnóstico e enfrentar a parte psicológica daquilo com uma ajuda profissional. É mais fácil transferir a responsabilidade, não é Mais comigo, fácil, né? exato. Tenho certeza que em algumas situações isso deve acontecer e às vezes mulheres devem desabafar isso em consulta contigo, né? Sim. Você já comentou sobre causas clínicas, a gente acabou de tocar no assunto sobre a ansiedade, acompanhamento psicológico, mas e com relação a mitos? Mitos sobre a infertilidade, quais são os mais comuns? A gente está falando bastante aqui, e eu acho que um dos maiores é que é uma doença da mulher, né? Que não é uma doença do casal. Esse é um dos maiores mitos ali da infertilidade. E também puxar aqui um pouco para a história da Denise, que é também um mito que você teve uma gestação saudável, então você não vai ter nenhum problema na segunda gestação. E não, né? E a gente vê hoje em dia isso também com as pacientes adiando a maternidade. Então, às vezes, a primeira gestação já foi com uma idade um pouco mais avançada, e o segundo, não, mas foi tranquilo para engravidar da primeira, do segundo também vai ser, mas calma lá. Qual é a idade que você vai ter ali para o seu segundo filho também, né? Então, são dois mitos bem comuns aí da... Seja esse processo todo da busca pela gestação ou até um diagnóstico de infertilidade, como esse processo todo afeta a intimidade e a vida sexual do casal. A gente sabe que isso é extremamente importante, mas como isso afeta? Nossa, Marcial, esses casais, eles chegam, assim, bem, vamos falar, cansados, assim, pra gente. Porque quando a gente começa a falar daquele casal que tá tentando engravidar, a partir de um certo momento, a gente vê que eles começam, assim, de uma forma mais natural, né? Ah, vamos tentar. Depois de um certo tempo, quando esse positivo não vem, aquele casal começa a se atentar ao período fértil, né? Que é o período de ovulação da mulher, onde a probabilidade daquela gravidez acontecer é muito maior. Mais pressão e ansiedade. Aí começa a virar uma coisa mecânica, né? Hum. Então, aquele casal exausto da rotina também chega em casa e a mulher fala: Não, então é hoje, precisa acontecer hoje, né? É. E aí isso começa a acontecer em um mês, no segundo mês, no terceiro mês, até que vai, né? Às vezes leva na brincadeira, mas isso, pensa 1 ano, 2 anos dessa relação sendo mecânica, assim, né? Sendo programada demais, não sendo aquilo natural no casal. Então, o casal chega exausto e com essa intimidade muito debilitada, né? Então, mais uma vez, a gente chama a ajuda das psicólogas, né? Elas têm também uma parte mais de sexologia para ajudar esse casal Uhum. também nessa parte de inovar,
né? Ai, tá vendo que aquele período da ovulação tá ali? Nossa, dá para programar uma viagem? Às vezes não dá também, né? Mas um jantar fora, talvez hoje, porque vai ter que acontecer alguma coisa depois, né? Para aquele casal tentando inovar, porque realmente é uma situação que fica bem complicada, né? Isso é para a intimidade, para o relacionamento, é importante, é o companheirismo também. A gente imagina, agora um ponto delicado, porque com tudo isso que a gente está falando, eu tenho certeza que despende um pouquinho da parte financeira e econômica. E isso também gera um peso emocional a mais. Existe dentro da rede pública de saúde algum tipo de tratamento público, instituição que ofereça todo o acompanhamento geral, desde um diagnóstico até, de repente, uma fertilização in vitro, se for o caso? Existe isto? Tá, a parte econômica, financeira é a maior pedra no sapato de quem faz reprodução aqui no Brasil, né? Os tratamentos são caros e não são só os tratamentos, tá? Todos esses exames que a Denise falou aqui não são exames baratos, a maioria dos convênios não cobrem, né? Muitos não são cobertos pelo plano. É. Mesmo Então, quem tem mesmo plano, quem tem não. plano, não é coberto. Então, assim, desde os exames já começa o ônus financeiro. E aí, quando a gente fala de fertilização in vitro, se a gente for ver no país que a gente está, a minoria consegue pagar, né? É um tratamento muito caro. Hoje em dia, a gente tem alguns serviços do SUS, geralmente são interligados às faculdades, né? Às universidades. As filas são imensas, né? São 3 anos de fila, são coisas assim, inimagináveis para aquele casal que está com aquele sonho que provavelmente já tem um tempo para ele conseguir entrar na fila, né? Então, existe. Aqui em São Paulo, existe também um grande serviço que é o Pérola Byton, que é um hospital que cuida muito de câncer ginecológico. E eles têm um serviço de reprodução humana pelo SUS, muito também relacionado aos pacientes que têm câncer jovens, né? Então, tem pacientes que têm câncer de mama, câncer de ovário e outros cânceres diversos que vão fazer a quimioterapia e vão prejudicar muito a fertilidade delas, porque a quimioterapia agride também as nossas células reprodutoras, né? Então, existe esse caminho aí que eles conseguem um pouquinho mais rápido os tratamentos de fertilização pelo SUS. Mas, em linhas gerais, é muito difícil E conseguir. de forma particular é custo, né, Denise? Muito. E isso também Muito. conta para tudo no casal também, né? Mais uma situação de estresse pode ser gerada, né? Na Europa, vários países subsidiam pelo governo os tratamentos de infertilidade, sabe? Mas, assim, é outra realidade da nossa, é outra Sim. taxa de natalidade, é outro país, é outra saúde. Aqui no Brasil, já, assim, o pessoal da reprodução luta há muito tempo para conseguir algo pelo convênio, que os convênios cubram alguma coisa, o SUS cubra alguma coisa. Mas toda vez que essa pauta sobe, né, sobe os outros 1000 problemas que o país tem em saúde, né? Então, assim, muitos nem configuram infertilidade como doença, mas é uma doença. Tem um CID, é uma doença e afeta muito esses casais, né? E para perguntar agora para vocês duas, até porque são olhares diferentes, de que forma, então a gente até já pincelou um pouquinho isso, mas a pressão social para ter filhos afeta psicologicamente quem enfrenta a dificuldade para engravidar. Então, eu já tinha um filho, né? Então, eu não sentia essa pressão. É óbvio que sempre tem. Nossa, mas você não vai ter outro? Né? Sempre tem isso. Sempre as pessoas dizem. Eu sou filha única, né? Então, eu ouvia muito. Você não quer que seja como você, né? Vai ficar sozinho, tem que ter mais um. Mas como eu já tinha um filho, eu não senti tanta pressão social disso. O que eu sentia, no meu caso, era o contrário, era do por que que você quer ter outro? Se tá tudo bem com Era esse uma que você pressão já tem. tua? Era um pouco minha, porque acaba virando uma obsessão, né? A cabeça da gente fica assim, ué, por que que eu não posso? O que que eu tenho de errado? Existe isso. A paciente, quando ela vira a chavinha do quero ser mãe, essa chavinha ela vira assim, de forma Ah, muito é. importante. Porque antes, não, não sei. Ou senão, o sonho, a maternidade, não sei se eu quero muito É. ser mãe. Mas aí, então, mas olha o que eu vi nesse exame. Talvez você tenha alguns problemas para engravidar. Não, agora eu quero muito.
É assim que a gente vê. Agora eu quero demais, vamos resolver, pelo É, amor de Deus, sabe? Então é uma coisa, e Essa acaba história do virando instinto mesmo. maternal é assim mesmo. vira a chavinha. E eu passei por foi o médico que fez o parto do meu primeiro filho, quando eu fui até ele, e aí eu já tinha tido o terceiro aborto, fui até ele, né? Eu falei, olha, tá acontecendo. Aí ele, foi engraçado, porque ele falou assim para mim, Denise, mas você não acha que talvez seja a hora de você parar para pensar se você deve continuar fazendo isso? E eu entendi que ele fez isso com todo carinho, não é? Uhum. Porque ele percebeu que eu estava sofrendo muito com a situação. Então, a pergunta dele não foi com esse sentido de Sim. pressionar, mas de tentar, né? Pensa um pouquinho. Mas a gente entra numa pressão, né? Muito grande, assim. E tem as pessoas que ficam em Tem a volta, não tem pressão jeito, né? social, As com pessoas certeza. falam E muito. hoje tem a pressão social da mulher, né, que está inserida no mercado de trabalho, né, que está ali, não sabe se ela vai adiar esse sonho da maternidade, se é possível adiar, e aí a sociedade cobra tanto para ela hoje estar bem no trabalho, né, para ir É. evoluindo, e tanto para, mas e aí, mas calma aí, você não vai ser mãe também? Então, nossa, é E difícil tomar hoje, essa com decisão. tudo isso, até a questão da mulher tão bem inserida, felizmente, no mercado de trabalho, acaba tendo muito a história de congelar óvulo, postergar um pouquinho. Como que você observa tudo isso, Bia? Sim, o congelamento de ovos deu uma revolucionada ali no que a gente fala na preservação da fertilidade, né? É óbvio que o congelamento de óvulos, ele não é uma garantia, não é um seguro que você faz, mas é uma grande possibilidade, porque os nossos óvulos, eles envelhecem, Uhum. né? A mulher, a expectativa de vida aumentou, mas a expectativa de vida do ovário é a mesma e sempre foi. E infelizmente os óvulos eles acabam e eles pioram de qualidade de uma forma muito mais intensa depois dos 35 anos. E quando chega perto dos 40 anos, isso já vai ficando bem mais complicado. Então, 35 é mais ou menos a idade que se fala de tomar essa decisão, buscar Isso. congelar óvulos. Perfeito. Perfeito. 35 anos, eu acho que é a hora de falar assim, que ponto de vida que eu tô, o que eu quero fazer, eu vou ter filho agora, não vou, então eu vou procurar um profissional para me orientar quanto a isso. Hoje o acesso é mais, vamos dizer, existe bastante, não sei se é o termo correto, concorrência, tem bastante banco para ficarem lá os óvulos guardadinhos. Como que funciona É, isto? o É setor da algo corriqueiro, não é? o setor da reprodução aumentou muito, né? Assim, existem nem sei quantos laboratórios estamos em São Paulo, assim, mas aumentou muito. Ainda a parte financeira pega, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu atendi recentemente uma paciente que eu achei muito interessante, que ela veio com um seguro do trabalho dela. O trabalho dela vai financiar o congelamento de óvulos dela por conta do status que ela tem na empresa, da posição que ela tá. Interessante. Muito interessante. Ela veio, é um seguro americano, mas é uma empresa que tem esse seguro e financia esses tratamentos, que também não é nada barato. E como sabemos que influencia a saúde mental dela como pessoa, mas também como funcionária, e querendo ou não, é importante até para a própria produtividade da empresa, é um tema importante em cuidar das pessoas que trabalham com Sim, você, porque você, exato. com certeza, ela é uma mulher que veste a camisa da empresa também. Com certeza. Eu achei genial, assim, eu acho que é uma tendência, com certeza, as empresas enxergarem dessa forma, né? Para cuidar daquela funcionária, cuidar da fertilidade, para depois, porque depois ela perdeu o timing e acaba mesmo, gente. Às vezes a paciente chega pra gente e é tarde demais, não tem mais óvulo. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade da doação de óvulos, de você Uhum. fazer uma ovo-recepção, né? Uma ovo-doação-recepção. Então, você vai pegar óvulos de outra pessoa, fertilizar ali com o esperma do seu marido ou não, ou você vai querer ser mãe solo, né? Uma produção independente. Mas ainda é um tabu muito grande, né? É difícil processar que você vai receber óvulo de outra Entender, aceitar, pessoa, é, é é, a genética é de um outra outro tipo pessoa. de acompanhamento psicológico É. também. Exato. Bom, Bia, e qual a orientação médica sobre autocuidado, prática de hobbies, atividades que tragam prazer para a mulher, para o homem, para o casal, essa união durante todo esse tratamento da fertilidade?
A gente precisa que esse casal saia um pouco da bolha ali do que está acontecendo, né? Da relação sexual programada. A gente Uhum. precisa que eles vivam a vida, né? Fora ali desse tratamento, porque o tratamento da reprodução é puxado também, são medicações, às vezes exames. Então, a gente precisa que eles tenham hobbies. A atividade física é o que eu mais falo para elas Básico, né? procurarem, né? Porque a gente tem ali a serotonina que ajuda em tudo, até mesmo nesse processo de engravidar, né? A gente sabe que a inflamação, todo o estresse. Endorfina para o alívio da dor. Exato, exato. E você tinha alguma âncora dessa para você, Denise? A gente Algum começou a hobby? patinar. Olha Ai, que só. Nós legal. compramos patins, íamos ao parque. E aí compramos patins para nós três. E era uma coisa que só eu sabia fazer, porque quando eu era adolescente eu brincava, eu patinava. E aí ensinei para eles como que era patinar. E foi muito engraçado, porque meu marido é um homem alto, né, adulto, e aprendendo a patinar. E a gente ali ensinando ao meu filho também. Então nós patinávamos, a gente começou a criar isso. Nós fomos viajar algumas vezes. Eu não estava mais trabalhando, né? Então meu marido estava trabalhando e a gente começou a aproveitar que ele tinha uma flexibilidade maior de horários e a gente começou a viajar. Ai, E foi a forma que a gente encontrou para tentar desopilar, né? Um pouquinho ali. Perfeito, exato. perfeito. E ficaram em família. É. O filho curtiu bastante essa também, com certeza, Foi, né? foi. Ele A deve ter gente, adorado. a gente que tentou focar bastante nele para ele entender que estava tudo bem. Perfeito. Bom, acho que é algo que é o ponto de dizer, é impossível falar num tratamento de fertilidade pensando apenas em processos clínicos, em exames, em ginecologia obstetrícia, sem um acompanhamento multidisciplinar, né? Sem a terapia e sem psicólogos envolvidos. E com certeza é um acompanhamento diferenciado, né? Você falou um ponto muito importante, Bia, que é a questão até da sexologia envolvida nisso. Então, o psicólogo até com esse certo olhar diferente também, não é? Com certeza. A equipe multidisciplinar nas clínicas de reprodução humana são bem estabelecidas, né? A gente tem o ginecologista obstetra, a gente tem urologistas, porque a gente precisa olhar para a parte masculina, às vezes de uma forma, né, mais profunda. Então, eles são os especialistas nessa área. A gente tem as psicólogas, a gente falou bastante delas aqui hoje, as nutricionistas, porque a alimentação faz toda a diferença, a suplementação. Então, a gente também conta com elas nesse processo. Eu acho que eu falei todo mundo que tem na clínica hoje em dia de Perfeito. Ou profissional. seja, fechou multidisciplinar Fechou. total, né? E agora, quais tratamentos mesmo? A gente falou um pouquinho de fertilização in vitro, doação de óvulos, mas quais tratamentos de reprodução assistida estão disponíveis atualmente? Como eles podem influenciar positiva ou negativamente o equilíbrio emocional e psicológico desse casal? A gente tem hoje em dia os tratamentos de baixa complexidade, né, que podem compreender aí relação sexual programada. Então, a gente faz o acompanhamento da ovulação daquela paciente, documenta a ovulação. Olha, hoje você está ovulando. Então, você vai ter relação com o seu marido, tal Isso da hora. ovulação tem temperatura? Não, a gente faz por ultrassom. Por ultrassom Isso, a mesmo. gente acompanha essa paciente por ultrassom. Então demanda vários dias fazendo ultrassom. Alguns. A gente geralmente faz uso de uma medicação via oral, ali depende. Pode até usar alguns injetáveis, dependendo do caso. Ela toma esses remédios uns 5 dias, a gente vê ela ali no 10º dia do ciclo, acompanha uns 3 ultrassons transvaginal e pede para eles namorarem em casa. Às vezes a gente faz uso de uma terceira medicação. Isso aí é a relação sexual programada. Um tratamento de baixa complexidade depende do caso da paciente. Tem casos que a gente nem indica, porque são casos de outros tipos de doença que não vale a pena. Né? A gente tem a inseminação, que todo mundo confunde muito com a fertilização in vitro. Qual Né? que é a diferença? A inseminação, a gente vai fazer esse acompanhamento da ovulação e vai pegar o esperma do marido, vai processar. Então, a gente vai selecionar um pouco ali os melhores espermatozoides e a gente vai colocar esses esperma novamente na paciente. Então, o encontro do espermatozoide do óvulo acontece dentro da paciente, de uma forma natural. Certo. A gente documentou só o momento da ovulação, melhorou um pouquinho aquele esperma e jogou lá dentro de novo. É o óvulo dela ou o espermatozoide dele? Dele se encontrando lá dentro do organismo, né? Tá. Geralmente na tuba.
de uma forma natural. A fertilização in vitro, a gente vai coletar esse óvulo, fazer um estímulo da ovulação. Então, a paciente vai ovular várias vezes no mesmo Uhum. ciclo. A gente, num procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, a gente punciona esses óvulos de forma cirúrgica. Então, tem uma anestesia, a gente punciona pela via vaginal, coleta esses óvulos. O marido colhe o esperma, a gente pega um espermatozoide, no caso da ICSI, né, que é a técnica mais usada hoje em dia, e injeta o espermatozoide no óvulo dentro do laboratório, por isso in vitro, né? Então, a fertilização, o encontro do espermatozoide e do óvulo, ele acontece dentro do laboratório. Forma-se o embrião, depois a gente coloca esse embrião pronto dentro do útero da paciente. É a técnica mais avançada que a gente tem hoje Certo. em dia. E aí as taxas de sucesso variam bastante, depende um pouquinho da qualidade desses embriões, mas é em torno de 40%. Então você pensa, é um tratamento muito custoso, né, precisa de um psicológico muito forte para todo esse Uhum. processo, para ter essa porcentagem de chance de sucesso, né? Isso considerando uma tentativa. Então, não é fácil. Já que a gente está até falando então em questão de percentual, tem algum momento que tem que se dar uma pausa ou chega algum diagnóstico que fala, não, aqui já é impossível, vamos parar, uma desistência nos tratamentos? Como que isso existe e como que é feito? Existe sim, existe. A gente vê às vezes que o casal já não tem mais emocional para a gente continuar tentando, então a gente fala, gente, vamos dar uma pausa, vamos, né? Vocês voltam a viver a vida normalmente, sem essa parte técnica ali de fazer os exames, procedimentos, e depois vocês voltam em outro cenário, a gente tenta de novo. E também tem aqueles casos que a gente fala, olha, tudo que a gente tem hoje em dia na medicina foi feito, né? E a gente já não tem mais muita alternativa aqui. Mas eu vou te falar que a parte financeira ainda faz esses casais pararem É a antes que da gente pesa falar. mais. Porque todas as tentativas são custos muito altos. Então, às vezes, não é nem a gente que fala para o casal fazer uma pausa, mas é porque não tem como mesmo. E Denise, você teve a sua segunda filha, e nesse processo todo da sua gestação, como foi esse processo fisicamente, mas principalmente mentalmente e emocionalmente para você? Quando eu descobri que estava grávida, primeiro foi muito medo, porque eu já tinha passado por isso, Primeiro né? sentimento Já de tinha medo. ficado grávida. O meu problema não era ficar grávida, o meu problema era manter a gestação, né? Foi de muito medo. Mas como eu já havia feito os tratamentos, né? Já tinha falado com o médico, já havia descoberto o que eu tinha. Então foi uma gravidez muito observada. Só que também foi uma gravidez de muito medo, porque logo estourou a pandemia, então eu passei a gestação, mais a metade da minha gravidez durante a pandemia. Minha filha nasceu em julho de 2020, no auge da pandemia, né? Então nós, além da gente já ter feito tudo sozinho antes, agora nós éramos obrigados a passar por isso tudo sozinho, né? Então, aí comecei a ficar com um período bem difícil, porque eu tinha uma neném em casa, que era uma coisa que eu queria muito, Uhum. mas ao mesmo tempo eu tinha uma culpa muito grande, sentindo porque eu não me sentia totalmente feliz, alguma coisa estava errada, um puerpério muito difícil, sozinha, né? Passei por uma gestação de risco, foi uma gestação que eu precisei o tempo todo estar observada. Achei o meu parto mais difícil, talvez porque eu estava com muito medo, então no meu Tensão, primeiro estresse, parto foi medo, tranquilo. ansiedade. Essas O meu gestações. segundo parto eu fui com muito medo, porque a gente estava numa pandemia, não podia ter ninguém lá. Meu marido pôde entrar rapidinho, eu fiz uma cesárea, ele pôde entrar rapidinho, sair. Meu filho não podia estar, minha mãe, ninguém. E eu com medo do que ia acontecer, então. Quando nós voltamos para casa, saímos da maternidade, voltamos para casa, eu sentia uma. Era muito difícil dizer o que eu estava sentindo, porque eu estava feliz, mas eu estava angustiada. E aí, conforme o tempo foi passando, eu percebi que aquela coisa que quebrou lá atrás ainda não estava consertada. Não era só ter uma filha que resolveria o problema, porque ela estava ali, a minha filha estava ali, e eu ainda sentia uma dor. Eu ainda não me sentia bem, então não era só, e isso só muito entre aspas, né? Não era só ter a minha filha. Ela é maravilhosa, é tudo que eu queria.
mas ainda não estava bem, precisava de alguma coisa. Foi quando eu fui atrás de terapia. Então, olha só, 12 anos entre o primeiro aborto e o nascimento da minha filha. 12 anos 12 depois anos eu nessa linha de fui. tempo. Fui procurar uma ajuda. É muito tempo, muito tempo. É muita coisa E que passou pela assim, quando cabeça. eu comecei a fazer terapia, eu comecei a contar para o psicólogo o que eu estava passando, por que eu tinha chegado ali. Ele fez assim para mim: como é que você demorou isso tudo para vir aqui, para falar? Quando eu comecei a contar os processos, né, ele falou assim: você tinha que ter feito isso antes. Eu falei: eu nunca percebi que eu precisava fazer, até o momento que eu não conseguia mais. E quando fez, você percebeu a diferença que fez na tua Muito, vida, na da muito. família. Em tudo. Inclusive, precisei passar também pelo psiquiatra para tomar medicação, para ajudar a ter esse controle, né? Mas a terapia, ela é fundamental. Se eu não faço semanalmente, se eu não encontro com ele semanalmente, eu sinto que está faltando alguma coisa, porque ela me ajuda a seguir em frente. Eu comecei a perceber que eu estava muito ruim quando eu não gostei mais de fazer o meu trabalho. E o meu trabalho é uma coisa que eu amo. Eu amo fazer. Sempre foi uma coisa assim que me deixava feliz, sabe? Por mais que, sei lá, estou numa sala de aula, tem aluno que faz bagunça e tal, mas é um ambiente muito gostoso. Eu gosto disso, eu me sentia viva. E quando começou a ser custoso para mim, sabe? Eu comecei a perceber que eu inventava desculpa para não Para ir. não ir. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Já aconteceu de eu acordar, me trocar para ir para o trabalho e não conseguir sair de casa. E aí foi quando eu fui ao psiquiatra, comecei a tomar medicação, que ajuda muito. E nós temos essa coisa, pelo menos eu tinha, né, na minha casa. Imagina, tomar medicação para isso, que bobeira, né? E eu tinha, será mesmo, né, que eu preciso disso? E quando a gente começa a tomar o remédio, quando a gente começa a fazer terapia, cuidar da saúde mental, eu falo, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? A gente acabou não comentando, mas os psiquiatras também, né? A gente, lógico que a primeira alternativa a gente sempre procura os terapeutas, os psicólogos, mas em várias situações a gente tem esses pacientes passando por todo esse processo que precisam de uma medicação e não tem problema nenhum nisso, né? Não atrapalha os procedimentos, porque muitas delas ficam assim, não, mas eu não vou tomar o remédio, vai atrapalhar a minha fertilização, eu não vou conseguir engravidar. A gente não, a gente precisa cuidar do emocional, porque senão não vai dar certo mesmo, e não é por conta do remédio, né? É por conta dessa cabeça que não vai conseguir. Então, a gente... E a Denise acaba tocando num ponto que é importante, não só, então, da importância do acompanhamento psicológico durante todo esse processo, que hoje você vê a importância, como poderia ter sido tudo diferente, mas você aborda o tema de o quanto é importante o pós, depois da gestação também, depois do nascimento da filha, como se tivesse aberto um novo mundo e novas possibilidades para você, de saúde física, mental e emocional. Exatamente, porque a partir do momento que você começa a conversar com uma pessoa que não te conhece, não sabe nada sobre você, então ela não vai dar nenhum palpite daquelas pessoas, não é, é diferente, é uma conversa mais É um direcionada. profissional E a- preparado para essa e situação. além da conversa ser direcionada, ela me traz assim pontos que eu falo, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Por esse lado, né? Né? Às vezes eu estou conversando alguma coisa, Bruno, o nome do meu psicólogo. Bruno, beijo, obrigada, muito obrigada. Às vezes eu conversando com o Bruno, aí eu falo alguma coisa, ele fala, Denise, peraí, volta um pouquinho nisso. E aí ele pega alguma coisa que para mim Passaria. é em- exato. Foi. E aí ele vai falando sobre isso, eu falando, gente, é verdade, né? Então, e ajuda a tirar a culpa, porque ser mãe é um poço de culpa. Mas ser uma mãe e depois não conseguir ser mãe de novo, passar por toda essa sensação de impotência, de você não conseguir dominar o seu corpo, de você querer uma coisa e não conseguir ter, enche a gente de culpa, sabe? É uma culpa, e é uma culpa às vezes que não tem sentido, não tem muita lógica, mas dá. E aí depois nasce sua filha, que é linda, é perfeita, é do jeito que você queria. E você continua infeliz,
é uma culpa, é um sentimento de, nossa, mas eu sou uma pessoa tão ruim, porque eu consegui o que eu queria, eu passei por tudo isso, e eu ainda não estou 100% feliz. O que que eu tenho de errado? Né? E aí, quando você vai fazer terapia, você percebe que você não tem nada de errado. São situações que te levaram para aquilo ali. Então, tudo bem você passar por alguns momentos, você ter algumas dúvidas, é normal. Mas é difícil entender que isso é normal. É muito difícil. E se não fosse a terapia, o cuidado, o parar para entender que eu precisava cuidar da minha saúde mental, não era só física. É muito louco, é Né, muito. e que bom que a gente tem agora essas comunidades também, porque com certeza há 12 anos atrás eu acho que as pessoas não se abriam tanto na internet, a gente não É, encontrava tanta essa informação assim, né? Esses relatos abertos, é assim. verdade. Então, muita gente se identifica agora escutando esse seu relato e com certeza vai procurar ajuda antes, né? Então, a gente Muita também, gente vai se identificar com com essa história, certeza. buscar Ah, diagnóstico e ajuda, e ver que é muito mais do que plenamente só exame físico, só ginecologia, obstetrícia, tem todo um envolvimento de saúde física e mental por trás, para o sucesso desse procedimento e do tratamento em si. Nesse momento, vamos abrir para o nosso quadro, Cabeça Cheia, e a dinâmica de hoje, na verdade, é um pouquinho diferente dos outros episódios, onde havia uma pergunta de alguém de fora. No episódio de hoje, são 2 perguntas. Essa pergunta pode ser a sua dúvida também e a resposta a maneira de te ajudar. Oi, meu nome é Mariana e eu queria saber qual é a diferença entre infertilidade e esterilidade. Boa pergunta, essa vai para você, Bia. A infertilidade, ela é uma doença que pode ser reversível, né? A gente tem aí todas as doenças que causam infertilidade e a gente pode agir e reverter esse quadro e ter uma gestação. A esterilidade é a incapacidade da gente gerar uma gestação. Então, a gente tem, por exemplo, no caso feminino, aquelas pacientes que não têm útero, né? Que tiveram que tirar o útero por algum motivo. Nos homens, a gente tem aqueles pacientes que não têm espermatozoides, que a gente não vai conseguir tirar esse gameta, né, do espermatozoide. Então, a esterilidade é irreversível. E como eu disse para vocês, dessa vez, 2 perguntas na nossa sessão Cabeça Cheia de alguém de fora nos assistindo. Oi, meu nome é Kelly e eu penso em fazer uma produção independente. Quais são os primeiros passos e por onde eu começo para poder fazer uma fertilização in vitro? Quais os primeiros passos, Bia? Muito legal essa pergunta. A gente está vendo cada vez mais pacientes procurarem a gente nessa situação de quererem ser mãe solo, fazer uma reprodução independente. O primeiro passo é procurar um profissional da reprodução humana. A gente vai pesquisar aí todo o seu quadro de saúde, como é que você tá, se tem alguma outra doença que é importante para a gente seguir, no qual tipo de tratamento a gente vai propor. Depois a gente vai escolher aí, a gente vai fazer uma inseminação intrauterina, que é uma possibilidade. A gente vai escolher um sêmen de um banco de sêmen, ou nacional ou internacional. E a gente não vai precisar coletar aquele óvulo de forma cirúrgica, né? Igual eu já te expliquei aqui a diferença da inseminação. Ou a gente pode seguir para fertilização in vitro. E aí a gente coleta esses óvulos, né? Escolhe também o sêmen de um banco nacional ou internacional e faz a fertilização no laboratório. E esse é o momento da chamada sessão sinapse, onde eu faço uma pergunta para as nossas convidadas e elas respondem de forma com 1 ou 2 palavras. É um jogo rápido. Hoje, com o avanço da ciência, como se deve encarar um diagnóstico de infertilidade? Acho que resiliência. Esperança. Depois de ouvir esse diagnóstico, qual a melhor atitude para manter a saúde mental? Buscar um acolhimento de pessoas próximas e muita paciência. Procurar um psicólogo. O que a mulher mais sente falta nesse processo de tratamento e nunca é lembrado? Bons profissionais. Conhecer seu limite.
Meninas, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Burn Upcast. Tivemos 2 pontos de vista diferentes, toda uma questão científica, médica trazida pela Bia e também toda a experiência, a vivência, tudo que aconteceu com você, que você passou tão bem, explicou tudo o que aconteceu com você, Denise. Eu sei que não foi um momento tão fácil para você, mas com certeza o que você contou, muitas outras mulheres, casais, famílias também se identificam e o objetivo do Burn Upcast é justamente ajudar outras pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês duas. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite e também acho muito importante, porque quando eu passei por tudo isso eu não tinha informação. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque a gente tem que saber. Pode acontecer, né? Às vezes acontece perto da gente e a gente não sabe. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade. E eu quero agradecer também, mais uma vez aqui, conversando com vocês sobre esse assunto que é muito rico em questão de saúde mental e que a gente consiga ter plantado sementinhas aí, tanto em pessoas que estão passando por isso e tanto naqueles familiares, né, amigos que a gente conversou, para não fazerem perguntas, né, que ficam aí, que podem prejudicar esse casal aí que está tão debilitado nesse processo. Perfeito, meninas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Saúde mental e tudo que pode contribuir para a sua, esse é o objetivo do Burn Upcast. Hoje falamos no episódio sobre o sonho de muitos casais de gerar uma vida, ter uma família e todos os desafios que podem aparecer para concretizar esse sonho. Lembrando que isso é muito mais complexo, todo esse assunto, do que foi dito aqui. Procure mais informações, entre no nosso blog também. Como a doutora Bia falou, procure, tenha bons profissionais de saúde aliados a você e a tua família nesse momento. Obrigado por assistir mais esse episódio do Burn Upcast e te encontro no próximo.